Cheguei, meus amigos, para mais um vídeo aqui no canal. Bom, a chapa está esquentando, vamos direto ao assunto. Antes disso, aqueles avisos de sempre, minhas redes sociais aqui na tela, também aí na descrição do vídeo. Por favor, me sigam lá, tem todas as minhas redes, Facebook, o X, Instagram, tem tudo lá. Tem também um canalzinho no Telegram, onde eu envio sempre, né, os links aqui dos vídeos, lives, etc. E por favor, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, né, deixa o like, compartilha e aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui, né? Essa semana eu não fiz muitos vídeos, estou bem ocupado, né? Cheguei agora em casa e daqui a pouco vou ter que sair de novo, só vou voltar de noite. Foi meio complicado essa semana, mas tudo bem. Eu arrumo um tempinho sempre para falar com vocês aqui. Certo, meus amigos, a chapa está esquentando, né? Vamos recapitular, né? Fazer uma recapitulação rápida aqui de tudo que aconteceu. Bom, de repente, né? Censura comendo solta no Brasil, né? Desde 2019, quando o senhor Dias Toffoli abriu aquele inquérito lá que está até hoje, né? E entregou na mão do Xandão. Ele abriu de ofício, né, o inquérito, entregou na mão do Xandão, e aí ficou rolando. Aí tem inquérito do fim do mundo, milícias digitais, tanto inquérito, e eles vão juntando as coisas que a gente fica até perdido, né? Porque é tudo em sigilo, tudo sigiloso, ninguém sabe de nada, as pessoas envolvidas não podem se defender, etc. Então fica um negócio, é tudo muito nebuloso no Brasil, né? Então, isso desde lá vem acontecendo, e a gente falando, não tem ombro, esse negócio vai pegar todo mundo, e tá, né? Bom, aconteceu, né? Sabemos o que aconteceu. De repente, Elon Musk compra o Twitter, né, transforma ele em X e está transformando, né, a plataforma numa multiplataforma, né? Você consegue postar vídeo, fazer lives, né? Já tem chamadas, tem os spaces. Ou seja, o X está se transformando numa plataforma que reúne o que o Facebook faz, o que o Instagram faz, o que o YouTube faz, né, Rumble, etc. Está fazendo aí é devagar, né? Essas coisas acontecem devagar. E eu fiquei sabendo que já tem até aplicativo para Smart TV, né, do X, você colocar na sua Smart TV. Bom, aí de repente o Elon Musk, né, falando de liberdade de expressão e tal, lembrando, Elon Musk, ele é um cara meio liberal que eu falo do americano, né? Os liberals americanos, que não são os liberais, é a esquerda de lá. Mas, ou seja, ele é meio globalista, né? Tanto que ele faz, né, ele tem uma empresa Tesla, que faz carro elétrico. Né? Então, para ele seria vantajoso, né? As coisas de clima e tal. Bom, e ele vem falando em liberdade de expressão. Aí, após a compra, né, da plataforma, ele demitiu um monte de gente, aquele pessoal de cabelo colorido e tal, deu uma melhorada, né? Mas as contas continuaram a ser punidas de alguma forma, né? Ou os posts eram removidos, a conta deletada, ou banida no país, né? E ninguém sabia de nada. A gente só sabia o quê? Estão nos censurando. O Xandão, porque tá tudo na mão dele, ele é o relator de tudo lá, ele abre o inquérito, o STF, né? Abre o inquérito, julga, advoga para ele mesmo, não deixa os advogados falarem, nem terem acesso a nada, nem a pessoa, né? Então, pessoas fugiram do país, né? Pedindo asilo político, outras tiveram contas bancárias, além das contas de redes sociais, contas bancárias bloqueadas, passaportes retidos, etc. E o Elon Musk veio, né? Começou a falar, por quê, né? Foi aí, o quê? Também abriu aqui, foi aqui no começo do mês, final do mês passado para cá, o Elon Musk começou a falar, e aí, Xandão, por que você está pedindo tanta censura? Começou assim, com uma simples pergunta, e aí a internet, né, meio que veio abaixo. O Elon Musk é um cara que só no Twitter ele tem 180 milhões de seguidores. Né? Ele é o dono da SpaceX, né? O foguete da empresa dele dá ré. Ele tem uma empresa Tesla, ele tem a Starlink, faz satélite para a internet.
O cara mais, se não for o mais rico do mundo, é um dos mais ricos do mundo, aí, com fortuna estimada aí, né, na casa dos 200 bilhões, né, então, de dólares. Então ele é um cara que ele tem voz. E aí ele começou a bater de frente, principalmente com o Xandão. Lembrando, essa briga, né, deixar bem claro isso aqui, que o Xandão só faz essas coisas, né? Ele é tirano, ditador, manda prender, manda soltar, né? Faz o que ele quer, porque ele tem o apoio do Lula, porque ele que é o executivo no Brasil no momento, né? Ele tem o apoio da imprensa, ele tem o apoio do próprio STF, a imprensa que eu falo, pelo amor de Deus, a imprensa mainstream, né? Globo Lixo, CNN Lixo, UOL, Estadão, não sei o quê, essas porcarias todas. Ele tem o apoio de influenciadores, aqueles influenciadores progressistas, né? Eles arrumaram um nome bonito para o comunismo, né? Progressismo. Tem o apoio desse pessoal, e por isso que ele faz essas coisas. O Xandão, para mim, ele é um ponta de lança. Lembrando, o Xandão não é comunista. O Xandão, ele foi indicado pelo Temer. Lembra? O Temer, que é o ídolo do pessoal do MBL, né? Da turma do MBL é o Temer. Foi o melhor presidente que já... inclusive já foi preso, né? Já tem lá uma passagem pela prisão. Então, o Xandão, ele é meio globalista, trabalhando para um negócio meio comunista. Eu sempre disse aqui no canal, quem me acompanha, sabe que eu falo aqui sempre, esses caras, os globalistas e os comunistas, são a mesma coisa. Eles são braços do marxismo. E eles agem de forma diferente, mas no final o objetivo é o mesmo: controlar tudo, né? O Estado mandar em tudo. E o Lula está fazendo no Brasil uma simbiose dessas duas coisas, né? Tenta passar as pautas como das drogas, né? Marco temporal, né? coisas do gênero, né? Mais woke, mais globalista, e se aproxima, né? de estados que são comunistas, que são ditaduras comunistas, como Coreia do Norte, China, Rússia, Irã, Nicarágua, Venezuela. Ou seja, o Lula está fazendo uma mistura dessas coisas no Brasil. Talvez não seja tão fácil fazer o que o Chávez, começou no Chávez lá na Venezuela, porque a Venezuela é um país menor, né? O Brasil é um país maior, com regiões, cada uma com a sua peculiaridade. Então não seja tão simples fazer essas coisas no Brasil. Então ele vai misturando, né? E aí o Xandão está, no momento, a ponta de lança desses caras, que né, no momento eles estão ali juntinhos, né? Os globalistas e os comunistas. No Brasil eles estão, aparentemente, por enquanto, eles estão juntos. Já há algumas rusgas, né? Barroso aí divergindo de alguém, do Gilmar, não sei de quem e tal. Eu tô de olho nessas coisas, porque esses caras sempre brigam. Lembram? Pegaram Trotsky lá no México. E vocês sabem o que aconteceu com Trotsky, né? Então, esses caras sempre brigam. Uma hora vai acontecer. Mas no momento eles estão juntos, né? A favor da democracia. Bom, então o Elon Musk começou a fazer perguntas e começou a perguntar por que tantos pedidos de censura, Xandão? Eu estou aqui, claro, usando minhas palavras aqui, não foi assim que o Elon Musk falou, né? Então ele começou a falar, olha, eu tenho coisas aqui, pedidos de censura para banimento de contas, sem justificativa nenhuma, e eu sou obrigado a fazer, porque eu não posso violar as leis do país, do Brasil, e ainda recebo multa aí de R$100 mil dia, né? De R$100 mil por dia, se a conta não for removida. E eu não sou avisado, Elon Musk falando que eu não sou avisado de nada, do que por que a conta é banida. E aí o Elon Musk começou a falar, né? Olha, as coisas que chegam aqui pra gente chegam da seguinte forma.
chega lá um papel, olha, vamos banir a conta aqui de fulano de tal. X. Remova esta conta. Aqui o Xandão está falando. Remova esta conta da plataforma, ou posts, ou a própria conta. Mas é tudo sigiloso, mantém sigilo. Ou seja, nem a própria plataforma não pode falar para quem teve a conta banida o que aconteceu. Ou seja, fica parecendo que a própria plataforma baniu. Então o Elon Musk foi contra isso. E ele disse que ele ia jogar no ventilador. Negócio, né? Todo esse negócio. Mas o Elon Musk não dá para... Burro o Elon Musk não é. A posição que ele ocupa, né, na sociedade mundial, né, tudo que ele tem, não dá para dizer que ele é burro. O que ele fez? O que o Elon Musk fez? Ele diz que o X respeita as leis do Brasil, mas as leis do Brasil não respeitam as próprias leis do Brasil, ou seja, as leis do Brasil desrespeitando as leis do Brasil. É meio confuso isso, né? Mas é o que acontece no Brasil, né? São leis desrespeitando as leis. Então ele disse que não poderia compactuar com isso. O que aconteceu? Elon Musk, né, entregou para uma comissão, né, do Congresso americano. Claro que essa comissão tem lá, o cabeça da comissão é um cara do republicano, é um republicano, né, o partido lá praticamente só tem dois, democratas esquerda e republicanos de direita. É um cara do republicanos, entregou, pediu, né, pro X, olha, X, que negócio é esse de censura aí no Brasil? Estão censurando? Eu quero documentos detalhando isso. Né? E o Elon Musk avisou. Olha, avisou na própria rede. Foi o Congresso americano, né, uma comissão do Congresso americano me pediu esses documentos e eu estou entregando a eles. Os advogados do X avisaram o STF que o X estava fazendo isso. E aí ontem, né, eu já estava quase dormindo, que tive que acordar bem cedo hoje, né, vocês sabem, eu estou 4 horas na frente do Brasil. Então eu já estava quase dormindo, apareceu o documento, porque o próprio Congresso americano, não é o Congresso, quando eu falo Congresso aqui, não é o Congresso inteiro, né, é aquela comissão ali, né, que está ali, tem os republicanos estão ali meio comandando essa comissão, né? Jogou no ventilador uma documentação de mais de 500 páginas falando da censura no Brasil e com vários pedidos, né? Os pedidos estão ali, os documentos que o Xandão mandava pro X para bloquear as contas. Então, a gente vê ali o absurdo, né? Então, primeiro, jogada do Elon Musk. Ele deu um drible da vaca no Xandão. Não dá para dizer que o Elon Musk descumpriu as leis no Brasil. Ele não desbaniu as contas ainda, né, não desbloqueou as contas, e ele também não poderia apresentar os documentos porque estavam sob sigilo de justiça do Brasil. Mas quem apresentou foi o Congresso americano, não foi o Elon Musk. O Elon Musk foi obrigado, né, a disponibilizar material para essa comissão americana, do Congresso americano. Ou seja, o que o Xandão vai fazer? Vai mandar dar 48 horas para o Congresso americano agora se explicar? Vai mandar prender os congressistas americanos que divulgaram? Não foi o Elon Musk. O Elon Musk foi obrigado. Pelas leis americanas, ele, quando é pedido, ele tem que entregar, né, a documentação. E aí, né, ontem veio parte, né, de tudo que o Xandão e sua trupe, fique muito bem claro isso. Xandão e sua trupe, Xandão, Lula, imprensa, Forças Armadas, Polícia Federal, etc. Né? Toda o que eles vêm fazendo no Brasil já há muitos anos. Isso começou em 2019, lá com o Toffoli. Foi o negócio lá de fake news, sei lá, de milícias digitais, ninguém sabe muito bem, é tudo muito maluco, né? E aí ontem veio à tona. Então eu tenho aqui eu guardei algumas
né, algumas coisinhas aqui que para falar para vocês exatamente como vinha. Primeiro aqui, ó, no caso do Monark, por exemplo, já falando aqui, não gosto do Monark, não é como pessoa que eu não gosto do Monark, não conheço o Monark, mas não gosto do conteúdo dele, não gosto do que ele fala e acho que ele influencia para o mal, né, crianças, que é o público dele, né? O público dele não é adulto, ele veio dos games e tal, né? Então ele fala, olha só, dos pedidos, né, do Xandão mandando o X fazer, olha lá, em face das circunstâncias apontadas, imprescindível a realização de diligências, inclusive com um afastamento excepcional, ou seja, uma exceção, né? Um afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo. Ou seja, o Xandão, neste momento, aqui que ele fez esse pedido ao X, ele disse o seguinte, olha, suspende as garantias individuais, porque essas garantias individuais, ou seja, a sua liberdade de pensar, de falar, todas as suas liberdades individuais estavam servindo como escudos protetivos. Isso é uma delas. Uma das coisas que o Xandão fez. E aqui estava mandando, né, o relator é o Celso de Mello, nesse caso aqui, né, tal. E aí estavam mandando aqui remover o Monark aqui do TikTok, da rede que ele tivesse, do Rumble, do X, etc. Isso é um estado de exceção. Ou seja, afastamento excepcional de garantias individuais. Amigos, isso é censura, isso é ditadura. Eu venho falando aqui, sei lá quanto tempo eu já venho falando isso. Nós estamos numa ditadura. E essa, disfarçada de democracia, é a pior que tem. É a pior que tem. Esse é um dos casos do Monark. Não gosto do conteúdo do Monark, acho ele um cara meio, né, tá meio, né, não tá muito bem da cabeça. Mas ele tem o direito de falar as loucuras dele. Tem marco civil na internet, tem leis. Se ele falar alguma coisa lá e alguém se sinta caluniado, difamado, alguma coisa do tipo, que entre contra ele lá e pronto. Né? Agora, havia uma censura dessas, né? E aí, tivemos aí várias, né? Eu li algumas das... Eu não li tudo porque não deu tempo, né? Como eu disse aqui, estava para mim muito tarde aqui já. Eram 2 horas da manhã, mais ou menos, quando eu vi. E eu já tinha que dormir, que 6 horas tinha que estar de pé já. Eu dormi pouquíssimo de ontem para hoje. Cheguei em casa, estou fazendo o vídeo aqui. Então não consegui ler as 500, se eu não me engano, 514 páginas. E nem os mais de 90 aí pedidos do Xandão. Mas todos eles são mais ou menos assim. Aberto de ofício, ou seja, o próprio STF que abre, aí depois está tudo sob sigilo. Quem é o requerente? O Xandão, né, que é do STF, ou seja, o STF abrindo, e aí depois já tudo sob sigilo, e o pedido é assim, bloqueie as contas claro, né, não estou falando aqui como o documento exato está escrito, né, mas é mais ou menos isso, né? Bloqueie as contas de fulano, né, dá lá os links de todas as plataformas. Ou seja, esse requerimento, esse pedido, essa ordem é dada ao YouTube, ao Rumble, ao TikTok, ao Instagram, né, ao Facebook, Meta, né, ao Telegram e ao X. As outras plataformas, como elas fizeram até uma parceria com o TSE nas últimas eleições, lembram? Contra informações falsas, não sei o quê. Então, as outras plataformas, ao que tudo indica, estão apoiando a censura e censurando. Esses dias o Facebook entrou contra o Chega, aqui de Portugal, proibindo o Chega de fazer posts no Facebook durante 10 anos, 3.000, sei lá quantos dias. Durante 10 anos, o André Ventura entrou lá e desfez o negócio. É uma vitória.
tentou censurar aqui também. Então isso foi ganhando, né? Aí entrou o Glenn Greenwald, que é um outro esquerdista lá, mas ele diz, né, brigar pela liberdade de expressão, não sei o que, eu não sei, até a página 2, né? Cuidado com o Glenn Greenwald, cuidado com o Verdival. Então aí o Glenn Greenwald já tinha mostrado alguns dessas ordens judiciais que eram enviadas às plataformas, né? Desse mesmo jeito. Pedido, quem está mandando? Xandão, ou seja, STF. E o resto tudo sob sigilo. Mantenha, né? O pedido para a plataforma era assim, mantenha sob sigilo. Não diz que foi eu, não. Ou seja, o Xandão mandava para o Elon Musk, né, para o X, mandava, olha aí, Xandão, bloqueia aí o Monark, por exemplo. Bloqueia o Monark, mas não diz que foi eu, não. Mantenha-se em sigilo. E aí fica complicado. Aí os advogados não têm acesso, o cara não sabe por que ele foi bloqueado. Então, bom, qualquer jurista minimamente, né, que tenha, que tenha um mínimo de intelecto, claro, né, qualquer advogado, pessoas ligadas ao mundo jurídico, né, que tenha briga ali pela verdade, né, que pelo menos tecnicamente seguisse o direito, né, fosse intelectualmente honesto, iria ver um negócio desse e repudiar de imediato. Iria repudiar isso aí de imediato. Então, mas a gente sabe que não é bem assim, né, que funciona. Então, o cara que é banido, ele não sabe por que ele foi banido, o advogado também não sabe, não pode recorrer, o negócio fica rolando eternamente, não acaba nunca. E aí, né, teve que aparecer um cara de fora para tentar, né, dar uma melada nos planos aqui das pessoas. Efeitos práticos disso. Por enquanto, né, efeitos práticos mesmo, ainda não tivemos. Mas, também, eu não esperava que o Elon Musk fosse mostrar um documento e o Xandão, no mesmo dia ou no outro, fosse parar de prender as pessoas, fosse parar de bloquear contas. Eu não esperava isso, não. Eu acho que o Xandão ele vai continuar indo para cima. O Xandão não parece ser do tipo de pessoa que volta atrás. Esses anos que ele já está aí no STF, desde 2017, né? Ou seja, já tem aí tempão aí, né? 7 anos no STF. Vai fazer 7 anos. Ele não demonstra que, né, ele vai voltar atrás, não. Então ele vai esticar a corda ainda mais. Só que aconteceu um negócio interessante. Desde quando o Elon Musk começou a falar, alguns jornais claramente que eram favoráveis às decisões, essas decisões todas ilegais, do STF, do próprio Lula, começaram a fazer um dia desses. Estadão, Folha de São Paulo, fizeram editoriais contra a censura. E até comentaristas na Globo Lixo já começam a falar em censura. Está, assim, acontecendo uma censura no Brasil. Então, você veja, já há uma pressão. Isso aqui, mesmo que o Elon Musk pegue, olha, prove tudo, mostre, desbloqueie as contas, né? Aí o X sairia do ar, provavelmente. Então, o Elon Musk mostrando todos os documentos e tal. Não é da noite para o dia que isso vai terminar, não. Isso demora um tempo. São pressões que vão vindo agora, são pressões externas, porque a pressão que o Xandão recebia era de quem? Era nossa. Quando o Bolsonaro, né, pessoas normais em redes sociais. Quando, né, o Bolsonaro estava na presidência, ele recebia uma pressão do próprio Bolsonaro, né, e de deputados e tal. E depois, com o Lula, essa pressão vinda do executivo acabou. Eles estão alinhadíssimos, né? Executivo e STF. Só que agora está vindo uma pressão de fora. E eu sempre disse aqui, esses caras vão brigar. É nessa hora que a gente tem que pescar alguma coisa aí. São janelas de oportunidade que a gente precisa aproveitar. No nosso caso, pessoas normais, réis mortais, né, como nós temos as redes sociais ainda, né? Ainda temos.
E a gente pode mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Né? Mostrar para as pessoas que não têm, por exemplo, ou que não estão nem aí, não sabem de nada, o que está acontecendo no Brasil, mostrar para essas pessoas, olha, está rolando isso aqui. Nós estamos virando uma ditadura. Esse é o nosso papel. E pressionar políticos na internet, a gente também consegue fazer isso. Mas eu acho que o nosso trabalho maior é de base. E, claro, né, pressionar na internet os políticos é coisa simples, inclusive. Né? Você pode escrever uma mensagem, todo dia copia e cola e manda para o deputado, para o senador, etc. O nosso trabalho é esse. Agora, os políticos, né, estão indo. Está havendo aí uma briga entre o STF e a Câmara dos Deputados. Vejam como o negócio se acentuou. Né? O Lira ali dando uma pressão no STF. Até o Pacheco, né, votou para votar o negócio das drogas. Foi aprovado, ou seja, não pode estar com nenhuma quantidade de drogas, o que eu concordo. Isso vai para a Câmara, deve ser aprovado também, e o STF vai mexer. Ou seja, vai legislar de novo, como ele fez no marco temporal, e vai fazer agora de novo. Vamos ver, porque agora os holofotes estão todos no STF, eles estão sob pressão, e agora até os jornais, que são jornais, se não são lulistas, são tucanos, estão fazendo editoriais e pressionando. Isso não é normal, isso não estava acontecendo antes do Elon Musk vir e dar uma bagunçada no negócio. Isso não estava acontecendo. Então, nós temos algum efeito? Sim, temos. Mas vai resolver de uma hora para outra? Não. Porque vai virando uma bola de neve e uma hora o Xandão não consegue mais segurar. E aí eu não sei o que vai acontecer. Será que o STF vai... Alguém do STF, como o Gilmar Mendes, que é o dono do STF, né? Quem conhece o STF sabe que Gilmar Mendes é o dono de lá. Uma hora, pode ser, é uma das possibilidades. Gilmar Mendes, por exemplo, chegar pro Xandão e falar: Xandão, para com isso aí, cara, porque tá demais, tá pegando mal, até o Estadão, a Folha já estão começando a falar, o próprio Barroso, né? O próprio PT, sabe que o PT pode chegar pro Xandão e falar: Xandão, segura aí. Tira o pé do acelerador porque tá ficando ruim para nós, aqui tá pegando mal. Pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer do Xandão e mais para cima ainda? Também pode. Porque uma pessoa, né, no caso aí o Xandão o Xandão hoje ele é a figura, né, que ali reproduz o STF. Normalmente, isso no reino animal, né, todo é assim, quando alguém está acuado, um animal está acuado, ele tem três opções, três alternativas. Ou ele para, congela, né, ou ele retrocede, ou ele avança. Acho eu que o Xandão vai avançar. Ele estava avançando com muita facilidade. Só que agora ele vai receber uma pressão fortíssima. O Biden, ele tem até o dia 30 para dar explicações sobre isso. Porque o X, né, ele responde também às leis americanas. Então ele não pode estar censurando. Então, olha só como o negócio vai tomando uma proporção grande. Né? É claro que os republicanos lá nos Estados Unidos vão aproveitar isso na campanha do Trump e vão botar isso. Olha, mais uma coisa aí, ó, que o Biden foi a favor aí, ó, censurar. E falar em censura para americano, né, para alguém, um americano que ele preza pela liberdade individual, é loucura. E isso na campanha eleitoral pode fazer diferença, sim. Tudo indica que o Trump deva voltar. Né? Então, eleição mais para o fim do ano, eleições nos Estados Unidos mais para o fim do ano, e isso pode, com o Trump eleito, isso pode dar uma acelerada nas coisas aqui no Brasil. No Brasil, né? Isso pode dar uma acelerada nas coisas no Brasil. Então, são pressões que vão vindo, né, de todos os lados,
E outra, o Brasil se aproximando, né, de ditaduras, de países com células terroristas, né, como Irã, como Rússia, né, Coreia do Norte, Venezuela. Os Estados Unidos também não quer isso. Então tem um jogo geopolítico aí também. Então são vários fatores aí envolvidos que vai mexer lá com o Xandão, que o Xandão, nesse caso mais macro, é um zero à esquerda. Ele está atrapalhando aqui no Brasil, mas num caso, na geopolítica, ninguém nem conhece o Xandão. Agora que estão conhecendo, porque o Musk falou. Né? O Musk falou e está jogando no ventilador aí tudo que o que ele vem fazendo no Brasil. Né? Então, os deputados que foram para os Estados Unidos, né, os parlamentares brasileiros que foram aos Estados Unidos há uns dias atrás aí, obviamente também articularam isso aí com os republicanos lá, e tem que articular mesmo. A esquerda se articula mundialmente. Por que a direita não pode se articular? Não dá para fazer articulação com o Partido Comunista Chinês, com o KGB, com Nicarágua. Tem que se articular com a direita mundial. Tem que estar todo mundo falando a mesma língua. Claro, né? Há diferenças dentro da direita, é óbvio que há. Eu não concordo. Inclusive não gosto, né? Sempre, não é no pessoal, né? Não é no pessoal, não gosto de muitas pessoas que estão nesses inquéritos aí. Mas não concordo, né, com o cerceamento da liberdade delas. Não posso concordar com isso. Isso vai contra os meus princípios. Eu brigo por algumas coisas, e liberdade é uma delas. Eu quero que todo mundo tenha o direito de falar. E eu quero ter o meu também. Porque uma hora isso chega em mim. Apesar do meu canal ser pequenininho aqui, né, o meu Twitter também e tal, mas uma hora vai chegar em mim. Então, eles que falem e eu venho aqui, faço a minha parte, rebato ou não, né? Tanto faz. As pessoas são livres. Então a direita tem que fazer articulações internacionais, sim. Algumas vão dar certo, outras não vão dar, né? Algumas vão ter efeitos práticos, outras nem tanto. Pode ser que demore um pouco. Como eu sempre falo, o nosso caminho vai ser tortuoso. A gente não vai sair da ditadura do dia para a noite. Então, a pressão está aumentando. Né? O Xandão ali, o STF, junto com o Lully, claro, né? Está dentro de uma panela de pressão, e uma hora a pressão vai ser tão grande que alguma coisa vai acontecer. E são três, como eu repeti, são três as opções. Ou eles recuam, ou eles param, ou eles vão para cima. O impeachment do Xandão, será? O Xandão estava ontem, né? Apareceu de surpresa lá no Senado. Será que aquilo foi para dar um recado para os senadores? Tipo, senadores, vocês são 81, né? Mas 35 aí de vocês têm processos lá pelo STF. Então, eu tô aqui, tô de olho, viu o que vocês estão fazendo e tal. Será que foi um recado pro Senado? Pode ser, né? Pode ser. O Xandão ter aparecido lá, ainda falou que na virada do século não havia redes sociais, internet, uma coisa assim, né? E a gente era feliz e não sabia. Isso é um idiota falar um negócio desse. Nós éramos felizes, hoje eu também sou. Eu peguei a fase sem internet, eu era feliz. Hoje eu tô com a fase internet, também sou feliz, claro, né? Felicidade são momentos de felicidade e tal. Né? Então você é um imbecil falar isso. E outros do STF, eu não sei, eu não me lembro se foi ele. Depois me corrija aí nos comentários. Se foi ele ou se foi o Barroso que falou que a internet deu voz a idiotas. Coisas do tipo, né? O STF fala pelos cotovelos dos seus ministros. Barroso aí falando. Gilmar. O próprio Xandão. Então, eles vinham falando pelos cotovelos e sai lá, perdeu o Mané, vencemos o bolsonarismo, a extrema-direita, vamos vencer a extrema-direita, e aí a gente sabe muito bem o que esses caras pensam, né? Porque eles falam pelos cotovelos e se acham os donos da verdade. Bom, para vocês verem como o efeito disso, houve um efeito nisso, o Janjo, estou pegando aqui meu telefone,
O Janjo, também conhecido como Reinaldo Azevedo, eu fui ver um vídeo dele, claro, né? Ele foi falar, foi defender, né? Teve que sair em defesa aí né? Do Lully. Aí ele foi falar, né? O Janjo está defendendo a censura, um jornalista defendendo a censura. Olha só que coisa, né? E aí o seu Janjo, tem o vídeo que foi colocado no X tem uns 5 minutos, eu fiz um recorte só de 1 minuto. E veja o que o Janjo fala. Olha só o que o Janjo fala. Cumbar. Isso que era uma bomba é uma biribinha. Olha só. Isso que era uma bomba é uma... Esse é o comentário do Janjo, Reinaldo Azevedo, acerca desse documento que né, o Congresso americano revelou aí, né, ontem. Vamos ouvir aqui o que o Janjo falou. Olha lá. Biribinha, não tem nada ali a não ser os pedidos feitos pelo Alexandre, né, com base nos inquéritos esses que investigavam ou a indústria de fake news, as milícias digitais, ou depois, né, golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático de Direito, organização criminosa. É no âmbito desses inquéritos que essas páginas foram derrubadas. A diferença do que dizem alguns cretinos por aqui, não se estava censurando a mentira ou atacando a liberdade de expressão. É que a página, o perfil, estava sendo usado como instrumento para o cometimento de crime. Isso que era uma bomba é uma biribinha. Bom, então o Janjo aqui disse que tudo normal, legal, abrir de ofício. Ele, segundo ele, as contas banidas e posts estavam cometendo crimes desde 2019. Desde 2019, porque eles falam, não, era um golpe que nunca aconteceu, né? Bolsonaro nem no país estava, golpe imaginário, crimes imaginários, crimes futuros, né? Abertura de inquérito de ofício, o advogado não pode saber de nada, o acusado também não pode se defender. Isso para ele tá tudo normal. Isso para ele é tudo legal pro Janjo aqui. Vejam, né? Que ponto chegamos, hein? Ponto chegamos. O nosso jornalismo é um negócio nojento. É um negócio nojento. Eu sinto um nojo do nosso jornalismo. Estou falando, claro, né? De pessoas como ele, de Globo Livre, Daniela Lima, aquela turma toda, né? Que vocês já sabem. Eu sinto só nojo desses caras, porque o que eles fazem apoiam a censura, querem calar as pessoas. Eles perderam o monopólio ali do debate público. Eles que colocavam, né? Eles que pautavam a sociedade. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, pelas redes sociais, muitas vezes, quem faz as pautas somos nós. Bolsonaro ganhou uma eleição com as redes sociais com uma campanha de $1 milhão, o que é uma cifra ridícula para uma campanha presidencial. Então vejam, né? Então outros, provavelmente hoje, ainda não vi, vai sair aí um monte de Daniela Lima tentando aí passar pano, vai aparecer o pessoal da CNN, lá aquele outro idiota, Otávio Guedes, vários idiotas da imprensa vão tentar passar um pano aí para tudo isso que está acontecendo, que está escancaradíssimo agora, que é uma censura e o Brasil é sim uma ditadura. Meus amigos, não são tempos fáceis, mas parece que a coisa está caminhando para um outro lado. Vamos aguardar, né? A pressão vai aumentando, tende a aumentar ainda mais, e vamos ver que rumo que isso vai tomar. E aí, no meio dessa confusão, a gente tem que aproveitar essas janelas aí que aparecem, né? Não dá para ficar, não pode deixar o cachimbo cair. Né? Bom, temos aí toda quinta-feira pela frente ainda, eu tenho muita coisa para fazer, mas vou ficar de olho aqui e acho que amanhã ou depois, faço aí um resumão de tudo que vinha acontecendo no Brasil, porque esse assunto eu não poderia deixar de falar, né, com vocês. Certo, meus amigos? Bom, falei demais aqui, tô até cansado. Bom,
se esse vídeo lhe ajudou de alguma maneira, inscreva-se no canal, considere inscrever considere inscrever no canal, deixar o like é bastante importante. Então, like, compartilhar, etc. E, claro, apertar o sininho. Então, meus amigos, vou indo nessa. Sintam-se todos beijados, abraçados e até a próxima.